A manhã estava fria e as ruas ainda quietas, como se o mundo ainda não tivesse se preparado para um novo dia. O sol estava nascendo, tingindo o céu com tons de laranja e amarelo, mas por dentro eu sentia uma escuridão que me acompanhava. Levantei da cama e fui direto ao espelho. Eu me olhei, mas não sabia o que ver. Os olhos cansados, a mente saturada. A vida, em algum lugar, parecia ter perdido o brilho. Peguei minha roupa do dia, o traje comum de um homem normal. Nada de especial. Um simples corte de cabelo, talvez, ajudaria a me sentir melhor. Eu sabia que o barbeiro ia cortar minha dúvida junto com o cabelo. Ou assim eu esperava. Quando estava prestes a sair, algo chamou minha atenção. Na calçada, em frente à barbearia, vi um homem de rua. Seu olhar vazio, perdido entre as roupas surradas, parecia refletir o mundo que eu mesmo estava começando a questionar. Ao lado dele, um pequeno cãozinho tão magro quanto o dono se encostava à perna dele, esperando algum gesto de carinho. Foi aí que algo me atingiu. Uma sensação estranha de que aquele homem e aquele cachorro estavam mais perto de Deus do que muitos que andavam de terno e gravata pelas ruas. Parei e, como que movido por algo maior que eu, atravessei a rua. Não sabia por quê, mas parecia a coisa certa a fazer. Fui até uma loja de ração e comprei o pacote mais simples que encontrei. O gesto parecia pequeno, mas em meio ao vazio da manhã, parecia uma verdadeira conexão. Ao voltar, uma senhora com um carrinho de livros me chamou a atenção. Ela sorriu e estendeu uma Bíblia para mim. Leve, querido, esta palavra pode iluminar seu caminho. Eu me vi de novo diante dele, um morador de rua, e dessa vez não podia apenas passar. Ao sair da loja de ração com o pacote nas mãos, uma sensação de dúvida me percorreu. Como poderia seguir em frente com minha vida, ignorando a dor? Aquele homem e seu cãozinho eram mais do que simples figuras que vi por acaso. Eles estavam ali, diante de mim, esperando algo que eu ainda não sabia exatamente o que. Ele estava deitado sobre o banco, abraçado ao seu cachorro, ambos em silêncio, mas o olhar dele ainda refletia o abismo da desesperança. Eu parei, olhei para ele e, por um instante, as perguntas sobre minha própria fé desapareceram. O que seria da fé de um homem que vive na rua? Como ele poderia acreditar em algo quando o mundo parecia ter esquecido dele? Eu me agachei para fazer carinho no cãozinho. O animal, com o pelo todo bagunçado e fraco, parecia tão grato pelo simples toque. Ele abanou a cauda com uma felicidade quase que silenciosa, como se a minha mão fosse a única coisa boa que ele já sentira em muito tempo. Parei e o olhei por um momento, e então falei, com palavras que me saíram espontaneamente. Eu não sei se Deus está olhando por você, mas posso te garantir que ele não esqueceu. O morador de rua não disse nada, mas algo em seu olhar se suavizou, como se por um instante ele tivesse deixado a dureza da vida de lado. Eu abri o pacote de ração e coloquei no chão, perto do cãozinho. Ele comeu com apetite, como se a comida fosse um luxo. A cena era simples, mas me atingiu profundamente. Então coloquei a mão no bolso e tirei 3 notas. Eram as últimas que eu tinha na carteira, o suficiente para cortar o cabelo e tomar um café depois. Mas, de alguma forma, aquilo não importava naquele momento. Eu entreguei as notas ao morador de rua, que me olhou com um olhar de surpresa e gratidão. Não houve palavras, mas havia uma conexão ali. Um simples gesto de humanidade que falou mais do que 1000 explicações sobre fé. Eu deixei ali minha última oferta de bondade. Ele parecia em choque, mas naquele momento não me importava se ele acreditava em Deus ou não. Eu sabia que o gesto de dar era o que mais se aproximava de viver a fé de Cristo, mais do que qualquer palavra. Com a mão vazia, mas o coração um pouco mais leve, eu fui até a barbearia. Era hora de enfrentar o barbeiro. Quando entrei,
A barbearia já estava cheia de clientes, mas o ambiente parecia vazio. Eu sabia que era só um corte de cabelo, mas algo dentro de mim dizia que aquele encontro ia ser diferente. Algo profundo estava prestes a acontecer. E eu sentia isso, como uma energia carregada no ar. O barbeiro, Marcos, estava lá, quieto como sempre. Ele me olhou de longe, sem sorriso, como se eu fosse apenas mais um cliente para ele. Mas eu sabia que não era só mais um dia. Ele me indicou a cadeira e eu me sentei. A navalha já estava preparada. Eu podia ouvir o som da lâmina cortando o ar, mas o que me cortava era a conversa que estava prestes a acontecer. Quando o barbeiro começou a cortar meu cabelo, ele falou, sem desviar o olhar: "Você sabe, eu ainda não entendo como você pode acreditar em algo assim. Não depois de tudo o que já aconteceu na sua vida." Eu não disse nada. A lâmina da navalha passava sobre minha pele, mas a dor não vinha de fora, vinha de dentro. Eu sabia que ele estava falando de Deus, mas mais do que isso, ele estava falando de dúvidas, de traumas não curados. A vida me ensinou muito, Marcos, e eu entendo as suas palavras. Eu já me senti exatamente da mesma forma. Já questionei tudo. Ele parou. A navalha ficou suspensa no ar, e ele me olhou com os olhos profundos, quase esperando uma resposta. "Então me diz, como você pode acreditar em algo que não existe? O sofrimento no mundo, as crianças morrendo, os inocentes sendo perseguidos. O que te faz ainda acreditar que há um Deus bom?" Eu respirei fundo. O silêncio estava carregado, pesado, como se o próprio ar estivesse esperando pela resposta. Eu pensei no morador de rua, no cãozinho, no pequeno gesto de compaixão que havia dado, naquelas pequenas ações que, de algum jeito, me fizeram sentir que a fé não era sobre entender, mas viver. Acho que nunca vamos entender tudo, Marcos. Acho que ninguém tem todas as respostas. Mas o que me faz acreditar, mesmo com toda a dor e sofrimento, é que não estamos sozinhos nisso. Ele me olhou, cético, mas com algo novo nos olhos, algo que não era mais raiva, mas curiosidade. "E o que é que você acredita que faz a diferença então?" Eu pensei no momento com o morador de rua, naquelas notas que dei, e no quanto aquele pequeno gesto me fez entender uma coisa simples: que as ações de amor são, talvez, o maior testemunho de Deus. Mais do que palavras, mais do que fórmulas. Eu acredito que, em vez de entender tudo, a gente deve agir com o que temos. A fé não está em entender, Marcos, está em viver, em cada gesto de bondade, em cada ato de compaixão. Deus não precisa que a gente entenda tudo. Ele precisa que a gente viva o amor. Ele ficou em silêncio, a navalha ainda na mão. Era como se ele estivesse esperando por mais palavras, mais explicações, mais provas. Mas eu sabia que ele não precisava de mais palavras. Ele só precisava ver o amor de Deus em algo simples. Ele colocou a navalha na bancada e se afastou. Olhou para mim, com os olhos agora um pouco mais suaves. Você realmente acredita nisso?" Ele perguntou com uma certa vulnerabilidade na voz. Eu assenti. Não porque eu soubesse todas as respostas, mas porque naquele momento, a única resposta que eu podia dar era a de viver a fé. E isso, por si só, já fazia toda a diferença. Deus vai atrás de você. Ele te ama. Não importa o quão profundo foi o buraco em que se escondeu. E acredite, ele morreria só por você. E isso te torna mais do que especial. Saí da barbearia com a sensação de que algo havia mudado dentro de mim. Eu não sabia explicar, mas estava diferente. Era como se uma grande cortina tivesse sido retirada dos meus olhos. O barulho do mundo não me incomodava mais. Na porta da barbearia, eu vi o morador de rua novamente. Ele estava ali, mas desta vez, algo havia mudado nele também. Ele me viu, e seus olhos estavam mais vivos. Sem pensar, tirei a Bíblia do bolso e a entreguei para ele. "Aqui acho que você vai encontrar o que você procura." O homem olhou para mim e, com um sorriso tímido,
Me entregou a guia do cãozinho Spike. Se você me der uma chance, você pode cuidar dele. Eu olhei para o cãozinho. Ele estava mais forte, mais confiante, e eu sabia que aquele pequeno gesto de amor tinha sido uma resposta para algo maior. Eu e meu novo amigo caminhamos para casa, refletindo sobre a verdade simples. A verdadeira fé não é sobre regras ou dogmas. É sobre acolhimento, presença e, acima de tudo, amor. E o amor nunca deixa de se espalhar.